Em Mateus 7, do 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Vamos fazer a leitura devocional desta manhã. Mateus 7, do 21 ao 23. Glórias a Deus. Assim está escrito. Glórias a Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Amados, se nós meditamos nessa palavra, encontramos algumas verdades da própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Algumas verdades para os dias de hoje, que nós estamos certos que tudo que Jesus falou era verdade e era para o nosso bem. Porém, aqui a Bíblia, esse texto deixa claro que ele diz abertamente que naqueles dias, muitos chegarão na presença de Jesus. Muitos chegarão na presença de Jesus. Eles dirão: Senhor, eu não pratiquei isso, eu não fiz aquilo, eu não vivi isto. E o próprio Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Preste atenção, Jesus mostra para nós nos dias de hoje que haverá cristãos falsos. E se fôssemos dar algum tema para hoje, certamente colocaríamos o verdadeiro cristão, ou a verdadeira identidade de um cristão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos e compreendemos essa passagem da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que muitos vão praticar coisas que não procedem da palavra de Deus. Muitos vão fazer coisas do seu próprio coração e vão intitular dizendo que é algo cristão, que é algo de Deus, que é amor, que nós temos que fazer isso e aquilo. Glórias a Deus. Mas Jesus deixa bem claro, e ele diz a palavra de Deus que abertamente ele falará. Abertamente: não vos conheço. A questão, amados, uma vez que nós sabemos que existem cristãos falsos e verdadeiros, a questão é: como saber quais são os verdadeiros ou os falsos? Se lermos os versículos mencionados, podemos afirmar que os cristãos autênticos não são aqueles que ouvem a palavra de Deus e até se identificam com ela. Não. Os cristãos autênticos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, se identificam com ela, mas pratica a palavra de Deus. Glórias a Deus. Pratica aquilo que Jesus ensinou. Glórias a Deus. Cristão, amados, cristãos é fotocópia de Cristo. É andar como Cristo andou, é procurar fazer aquilo que Cristo faria. Glórias a Deus. É isso que é ser um cristão. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele vive totalmente em obediência a Deus. Estes são os cristãos autênticos. Esses são os verdadeiros cristãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Perceba, em Atos 11, 26, está escrito que sucedeu que todo ano eles se reuniam naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. E por que eles foram chamados de cristão? Porque eles se reuniam e eles praticavam aquilo, os ensinamentos que Jesus ensinou. E cada vez que ele praticava, e as pessoas viam naqueles discípulos Jesus, aí sim, aí o povo diz: olha, eles são cristãos, eles são cópias de Cristo.
Glórias a Deus. Perceba que os discípulos, pela primeira vez, eles são chamados de cristão. Então nós temos que entender, amados, que o que nos identifica como cristão não é um rótulo, não é uma igreja, não é nós acharmos que somos, não. O que nos identifica como cristão é quando praticamos as boas obras de Cristo. E aí é o mundo que diz, não é você, não sou eu. É o mundo que diz, olha, é cristão. Ele segue os passos de Cristo. É isso que precisamos entender. O mundo precisa ver Cristo em nós e através de nós, não na nossa forma de falar. Aleluia, não naquilo que falamos, mas na nossa forma de falar, como agimos, como procedemos. É assim que somos identificados como cristãos. O verdadeiro cristão, ele é apontado na rua e diz, olha, ali é um servo de Cristo, porque ele pratica as boas obras, ele vive um evangelho verdadeiro. Por mais que o mundo critique, porque Cristo deixou bem claro, por amor de mim, o mundo vai te odiar. Mas mesmo o mundo te odiando e me odiando, ele vai dizer em alto e bom som que você é um cristão, e um cristão verdadeiro. Glórias a Deus, aleluia. O mundo saberá que somos cristãos se nós praticarmos aquilo que ele ensinou. Não basta só ouvir, não basta achar lindo o evangelho, não basta dizer, eita, que palavra tremenda, esta parte da Bíblia eu aceito. Não basta isso. Tem que praticar tudo que Jesus ensinou. Glórias a Deus, aleluia. E Jesus vai mais além. Lá em João 13, 34 a 35, ele diz, olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e se amardes uns aos outros. Olha como é tremendo, aleluia. É assim que você e eu somos identificados como cristão verdadeiro, aleluia. Hoje nós passamos por um momento difícil da sociedade, um momento onde aqueles verdadeiros cristãos, eles estão sendo perseguidos pela sua forma de pensar, pela sua forma de agir. Nós, seguindo o ensinamento de Cristo, nós não perseguimos, nós não infligimos, aleluia, glórias a Deus, nós não colocamos na parede, não, nós não concordamos com o pecado, mas nós aceitamos o pecador para tratar. A igreja é um grande hospital, aleluia, mas o mundo não quer ser tratado. O mundo quer que o pecado entre dentro da igreja e quer que nós aceitemos isso de boa forma, aleluia. Mas um verdadeiro cristão não aceita. Temos visto aí cantores, pregadores sendo alvos de cancelamento, alvos de ação judicial, simplesmente por expressar a sua opinião baseada na Bíblia. Eles não estão atingindo pessoas, porque quando se atinge pessoas, juridicamente existe o processo devido para isso. Não, ele simplesmente diz, olha, eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não pratico isso. O simples fato de ele mencionar o que está escrito na Bíblia Sagrada, eles já são alvo de cancelamento. Mas Jesus deixou bem claro, deixou bem ciente que o mundo nos odiaria, simplesmente por amarmos a Cristo. Glórias a Deus. Mas meu amado, meu querido irmão, você, minha irmã que está nos ouvindo, saiba que existe um general de guerra, que é Cristo Jesus. Ele peleja as nossas batalhas e Ele é a certeza da nossa vitória. Glória a Deus. É Ele que vai trazer paz para a sua casa, é Ele que vai preencher o vazio do seu coração, é Ele que vai curar aquele enfermo que precisa de cura, que você está intercedendo, é Ele que vai abrir a porta que você está precisando, é Ele que vai trazer para casa, aleluia, o filho pródigo que saiu, aleluia. É só Ele que tem o poder de fazer isso.
isso. E é por isso que o mundo nos odeia. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque mediante a todos os desastres, mediante os desertos da vida, as tempestades, nós estamos certos no nosso Criador, nós somos felizes, nós confiamos. E isso, este ato de confiar, Jesus, glória a Deus. Jesus olha para nós naquele dia e diz: eu te conheço, entrai, bendito de meu Pai. Glórias a Deus. Fique certo, meus amados, que há uma diferença muito grande nos falsos e nos verdadeiros cristãos. Sabe qual é? A prática do bom evangelho. Então seja um cristão verdadeiro, glórias a Deus, e pratique aquilo que Cristo vos ensinou, principalmente amar os outros como a si mesmo. Está escrito aqui na palavra de Deus. E amar como? Levando a boa semente. Aleluia. Você pode não concordar com o que ele faz, e nós estamos certos que nós não concordamos com o pecado, mas pelo amor que você tem, você vai semeando a boa semente e deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, e fique certo que as vitórias virão em nome de Jesus. Glórias a Deus.